Queridos e amados irmãos e irmãs, professores, alunos, mestres, ensinadores, amantes da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, estou aqui nesta oportunidade falando com, sem dúvidas, milhares de pessoas interessadas em crescer, desenvolver e edificar a sua fé. Representando esta linda e majestosa editora, nesta ocasião que estamos aqui no canal da Editora Betel, eu quero dizer que estamos prestes a encerrarmos mais um ciclo, os 10 Mandamentos. Dos seus mais de 30 anos, através da Editora Betel, ensinando e concedendo mais de 3 décadas, vidas sendo abençoadas, este tema foi muito pertinente e importante para os nossos dias. Nós estamos abordando os 10 mandamentos, estabelecendo princípios, valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. O comentarista desta preciosa lição é o bispo Samuel Ferreira, um homem muito dedicado, presidente executivo da nossa convenção mundial. O Ministério de Madureira não é só nacionalmente, mas mundialmente, está presente em todos os continentes. Nossa sede mundial sendo instalada nos Estados Unidos da América, mas na Europa nós temos também uma sede ali do continente europeu, que corresponde, obviamente, às ações ali daquele nosso lindo local, que é a Europa, mas tantos outros países, Ásia, Oriente, fora os missionários sustentados por todo este ministério. E no Brasil nem se fala. Mais de 65 mil ministros, todos eles fiéis à obra de Deus, consistentes. O bispo Samuel tem nos conduzido desta forma. Também é presidente da Convenção Estadual do Estado de São Paulo, Ministério de Madureira, presidente da Assembleia de Deus no Brás, em São Paulo, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente e diretor também executivo da nossa editora Betel, bacharel em Direito, bacharel em Teologia, doutor em Teologia, diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, que vai ao ar sempre pelas emissoras de TV e também por emissoras de rádio espalhados no Brasil e também agora no mundo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e vamos estudar juntos a lição de número 12, onde a tratativa é o amor a Deus e ao próximo, construindo relações baseadas na verdade, bondade e misericórdia. Vamos então ao nosso texto áureo, lembrando que o texto áureo nada mais é e menos é do que o texto principal que norteia a lição. E como o texto principal, o texto áureo, está baseado em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 8, que nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Como verdade aplicada também, ou seja, a lição aplicada, veremos dentro deste aspecto, o amor ao próximo é uma extensão do amor que desfrutamos com Deus, quando o amamos acima de todas as coisas. Os objetivos desta lição é respaldado sobre 3 aspectos. Primeiro, vamos ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo, devemos explicar a importância de amar o próximo e vamos mostrar que devemos amar com toda a intensidade. Os textos de referência que utilizaremos está baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versos de número 25 ao 28. Nós vamos orar para iniciarmos esta aula e, aproveitando o ensejo, nós vamos orar para que o amor de Deus aumente em nossos corações, inclusive é um dos motivos desta lição. Oremos. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito e maravilhoso Deus, graças te damos por estarmos ocupados, envolvidos, comprometidos com o estudo da Tua Palavra, com a exposição da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos guie, nos dirija, nos inspire. Senhor, enquanto estamos estudando esta lição, derrama do Teu amor em nossos corações.
faz-nos abundar em amor, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e a igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por essa oração. Quero aqui, antes de iniciarmos a introdução, falarmos sobre a revista deste próximo trimestre. Está em minhas mãos, capa lindíssima e aplicada aqui a diversas formatações, como a revista convencional, mais flexível, que nós conhecemos, a revista de capa dura, geralmente os mestres, pastores e aqueles que são amantes de guardar as revistas, possui uma rigidez maior na sua capa, portanto uma durabilidade também mais significativa. E temos a revista em um formato expandível ou expandido para facilitar, dentro da formatação e diagramação, a qualidade daqueles que precisam enxergar mais, ou melhor, tem uma dificuldade de leitura, portanto precisa de letras maiores e etc. Estas revistas já estão disponíveis, já foram distribuídas em grande parte dos nossos locais da federação, bem como também fora dela. O comentarista desta preciosa aula é o bispo Oídio José do Carmo, desta lição, onde tratará movimento pentecostal, a chama que continua a incendiar o mundo. Vamos falar sobre, desde a concepção do que é o movimento pentecostal, a sua influência, o quanto trouxe de potencial transformador para o mundo, bem como a qualidade disto aplicada às Assembleias de Deus, entre outras mais. Adquira já a sua, participe da Escola Bíblica Dominical, vamos começar o ano de forma muito preciosa. Então vamos à nossa lição de hoje, lição 12, e partindo aqui desse pressuposto, quando os fariseus eles interrogaram o mestre sobre o grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, Jesus ele citou a importância deste mandamento, sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, que é amar a Deus, e sobre também o segundo mandamento. Questão essa que nos conecta ao ponto de partida desta lição, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e como fruto deste amor desenvolvido por um Deus soberano que nos ama, nós primeiro precisamos estender e ser extensão daquilo que Deus estabelece sobre nós. Vamos então ao primeiro tópico desta lição e tratando aqui com o pastor Marcos Santana, que dará sequência, e falará sobre o primeiro grande mandamento. Irmãos, ao estudarmos, como temos feito, Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17, e nós vimos tanto o início do capítulo 20 como os 10 mandamentos, nós veremos nesta lição que o amor é a base da aliança. Não deixem de ler Deuteronômio capítulo 7, do versículo 6 ao 8, Isaías capítulo 63, versículo 9 e Oséias capítulo 3, versículo 1. Toda revelação bíblica, ela exige uma religião do fundo do coração. Toda revelação bíblica, ela exige uma prática religiosa marcada pela entrega total a Deus e o amor a Ele e ao próximo. É o que nós vemos também no estudo desta revista, desse tema, ao longo deste trimestre que nós estamos encerrando. J.A. Thompson, em seu comentário
sobre Deuteronômio capítulo 6, ele enfatiza que a obediência de Israel não deveria surgir de um legalismo estéril baseado na necessidade e no dever, mas deveria surgir de um relacionamento baseado em amor. Tópico 1. O primeiro e grande mandamento. Lembremos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele usou estas expressões: o primeiro e grande mandamento. Marcos, ele registra o primeiro de todos os mandamentos. 1.1, Deus é amor. É assim que o comentarista ele inicia a exposição deste tópico. Acertadamente, nós podemos dizer que a lição inicia a exposição deste ponto fundamental com esta revelação: Deus é amor. Notemos que não que o amor está em Deus, ou que o amor é Deus, mas a revelação bíblica é: Deus é amor. Como diz o texto da lição, o amor é a própria essência de Deus, é a natureza de Deus. O dicionário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil diz o atributo singular, por meio do qual todos os outros se combinam. Trata-se de um atributo comunicável de Deus. Nós fomos criados com a capacidade de amar. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. É a vontade de Deus para nós. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Marcos 12, 31. João, capítulo 15, versículos 12 e 17. A fonte do amor é o próprio Deus. Evidente que o pecado, ele afetou negativamente nosso relacionamento com Deus. Mas também é evidente que com o novo nascimento, nós somos participantes da natureza divina. E nós encontramos esta verdade em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ora, se somos participantes da natureza divina, então, unidos em Deus, é possível cumprir o mandamento. 1 de João, capítulo 4, versículo 21. 1.2, o amor que Deus exige de nós. Como é importante nós estarmos enfatizando, ressaltando sobre esta frase: o amor que Deus exige de nós. É relevante reforçarmos aqui que no início deste subtópico, logo no início desse subtópico, que o que foi pontuado no final do subtópico anterior, nós precisamos trazer novamente aqui. Nós estamos falando do amor que provém de Deus. Que amor é este que Deus exige de nós? É o amor que provém dele para nós. O amor que trata esta lição em nós é resultado de sermos participantes da natureza divina. É fundamental nós estarmos pontuando isso, considerando os muitos discursos, textos, músicas e ideias sobre o que é amar ou ter amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Trata-se daquele amor que resulta em obediência. João 14, 21, 1 de João 5, 2. Repetindo a pergunta: que amor é este que Deus exige de nós? É que provém
dele é que resulta em obediência. É resultado de sermos participantes da natureza divina. A ordem do Senhor para o seu povo é: permanecei no meu amor. Agora notemos, porque Jesus continua: se guardardes os meus mandamentos. João, capítulo 15, versículos 9 e 10. Notemos assim que há uma íntima relação, uma profunda conexão entre o amor que Deus exige de nós e obediência. De novo, qual é o amor que Deus exige de nós? Nós dependemos da revelação das Escrituras para estarmos conscientes e esclarecidos acerca deste tema. 1 de João, capítulo 2, versículo 15, eu ressalto aqui a questão da exclusividade. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Ou seja, o sistema mau. Esse mundo se refere a esse sistema mau, sob o domínio do maligno. Esse sistema com valores e crenças contrários a Deus. Por isso que o texto ressalta que ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Salmo 97, verso 10, vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. É um amor que se exige exclusividade. E subtópico 1.3, amando de todo o coração. Amar a Deus com a totalidade do ser é o que se espera do povo de Deus, daquele que tem aliança com Deus. Vide Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 30. Notemos estas expressões: ouve, amarás todo e toda. Interessante que nós vemos em Deuteronômio que após a repetição dos 10 mandamentos, ou seja, no capítulo 5 de Deuteronômio, no capítulo 6 nós vemos um vigoroso chamado de Deus ao seu povo. Ouve, que no hebraico é o Shema. Ouça com inteligência, preste atenção. É uma expressão, esse ouve no hebraico, que implica obediência. É mais do que escutar, é estar atento, interessado e disposto a obedecer. Ouve, ó Israel, ouve, povo de Deus, ouve, igreja do Senhor. Notemos que o fundamento apresentado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nos remete aos 3 primeiros mandamentos em Êxodo 20. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O fundamento nós vimos nas primeiras lições desta revista. Não há lugar para sincretismo religioso. Não há lugar para pluralismo religioso entre o povo de Deus. O versículo 5 diz, de Deuteronômio 6, amarás, pois. Ou seja, se é assim, se só há um Senhor, amarás, pois. Uma outra versão diz, portanto, amem o Senhor. Nós vemos aqui uma íntima conexão entre a revelação de Deus e amar a Deus. Tal revelação, ela exige uma resposta. E essa resposta precisa ser uma resposta de fé exclusiva, amor exclusivo, adoração exclusiva. Qualquer coisa menos que absoluta devoção
e lealdade levaria a uma lealdade dividida. Nós vemos na história de Israel que, com o tempo, infelizmente, o povo ele foi perdendo o entendimento apropriado do Shema. Vide Zacarias, capítulo 7, versículos 12 a 14. Conheciam a confissão de fé, porém não vivenciavam, porque o coração não estava envolvido. É um importante alerta para nós hoje. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo para, primeiramente, amá-lo de todo o nosso entendimento, coração, alma e força, e ao próximo como a nós mesmos, para a glória de Deus, para testemunho ao mundo, para a edificação da igreja, até que ele venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado, belas palavras, pontuadas. O senhor nos ensinou que quando amamos a Deus, sentimos o desejo de amar o semelhante. Vamos então à lição de número 2, para darmos sequência. Pastor William Barros, querido amigo, vai nos falar sobre o segundo mandamento. Eu quero cumprimentar pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo e a todos vocês, meus irmãos, para mais essa aula Betel. É a nossa última participação nesse trimestre e no ano de 2024. Eu quero primeiramente louvar a Deus e agradecer por essa grande oportunidade de chegar até você, a toda a editora Betel, toda a equipe, aos meus companheiros aqui de mesa, e que Deus abençoe rica e abundantemente cada um de vocês. O Alex fica atrás da câmera, enfim, a toda a equipe da Betel aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos focar aqui no segundo mandamento. Nós já vimos o primeiro e o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo grande mandamento é amar o próximo. É interessante que, depois de aprendermos no tópico 1 sobre a dimensão vertical do amor, nós veremos no tópico 2 sobre a dimensão horizontal do amor, o amor ao próximo. Quando nós olhamos para o tópico 2.1, falando sobre o amor ao próximo, acredito que para os professores uma dica preciosa é que a chave para o tópico 2.1 está justamente no final do tópico, na última frase, quando vai dizer o seguinte: biblicamente, nosso relacionamento com Deus deve refletir em nosso relacionamento com o próximo. Olha o que diz esse tópico. A partir do novo nascimento, a partir do ser uma nova criatura, nós passamos a viver pelo fruto do Espírito o caráter bíblico, o caráter de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Nos tornamos pessoas espirituais, nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse princípio salutar, verídico e atestado pela prática diária, quando uma pessoa experimenta o novo nascimento, ela automaticamente ama a Deus e, consequentemente, amará o próximo. Vejam que, nesse caso aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Não se pode aqui acreditar que todos os dois mandamentos têm o mesmo peso. Amar ao próximo é uma consequência de primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Se você inverte os dois mandamentos e coloca amar ao próximo em primeiro lugar, amar o próximo virou idolatria. Só há um jeito desse mandamento duplo ser observado de forma adequada, bíblica e cristocêntrica, que é primeiro amando a Deus, depois amando o próximo, como a si mesmo. Isso serve de alerta para entender o seguinte: um cristianismo onde amar o próximo, onde servir o próximo está em primeiro lugar, esse cristianismo já não pode ser chamado de cristocêntrico. Cristo já não é o centro dele. O homem se tornou o centro dele. E esse é um alerta, Uma pessoa não pode dizer que ama o próximo
e ela é fria em sua vida espiritual com relação ao culto, à igreja, à oração, à Bíblia. Não, mas eu estou servindo o próximo, eu estou me sacrificando pelas pessoas, eu dou comida, eu ajudo isso, dou aquilo. Isso tudo é importante, mas não pode ser o primeiro lugar. Primeiro se ama a Deus e, consequentemente, se ama o próximo. Se inverter a ordem dos mandamentos, você se tornou um idólatra. Então esse é um alerta. Amar o próximo, ele é um produto do coração que ama a Deus. É impossível que uma pessoa ame a Deus, que ame a casa de Deus, que ame a palavra de Deus, que obedeça a Deus e não se sacrifique e que não ame o próximo. Então, um cristianismo onde se é frio com relação às coisas de Deus não pode ser fervoroso com relação ao próximo. Então esse é um alerta importante e é uma dica para os professores. Devemos sim servir o próximo, mas primeiro servir a Deus. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar na sequência justamente agora um outro aspecto. Já que amamos a Deus acima de todas as coisas, já que Deus agora é o primeiro lugar em nossa vida, esse amor deve nos levar a amar as pessoas à nossa volta. É o tipo de amor que nós enxergamos na parábola do bom samaritano. E é interessante, irmãos, que quando a gente observa essa questão do amor ao próximo, é incrível que esse talvez seja um dos piores problemas que nós enfrentamos no dia a dia, na prática cristã. A grande maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade de lidar com o outro. Tem uma dificuldade, irmãos, enorme de conviver com pessoas. E aqui fica a pergunta crucial nesse aspecto. Quem é o meu próximo? Eu devo amar o próximo como Cristo me ensina a amar. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? A parábola do bom samaritano mostra pra gente que o próximo é a pessoa que imediatamente precisa da minha ajuda. O próximo é quem está ao meu alcance. Irmão, é muito cômodo um cristianismo onde eu amo janela 10/40. É muito cômodo um cristianismo onde eu amo as almas que estão no Oriente Médio, onde eu amo vidas que estão remotamente à minha distância, porém, eu não consigo amar quem está do meu lado. Esse não é o cristianismo bíblico. Se você não consegue amar e conviver com quem está perto de você, você não pode dizer que ama o próximo que está longe. É muito fácil eu dizer que amo as almas da África, mas aqui do lado o irmão está doente e eu não visito. A pessoa está passando necessidade perto de mim e eu nunca levei uma cesta básica. A pessoa está debaixo da minha liderança e eu estou vendo ela sofrendo. Nunca dei uma palavra, nunca fiz uma oração, nunca ofereci um ombro, nunca dei a ela a oportunidade de desabafar. Ao contrário, trato de forma ignorante, ríspida, sem respeito. Às vezes humilho. Isso não combina com o amor que Deus exige de nós. Repito, mas não quero que seja confundido o que eu estou dizendo. Devemos amar as almas que remotamente estão no mundo? Sim, todas. Devemos ofertar, devemos fazer investimento em missões? Claro, fazemos. Porém, irmão, não se engane. Esse tipo de cristianismo não é o cristianismo ideal. Você deve amar quem está longe, mas primeiro, quem está perto de você. Tem pessoas que saíram de departamento de igreja porque não gostam de pessoas. Tem gente que saiu de igrejas porque não se dão bem com outras. Tem pessoas que simplesmente estão batendo cabeça aqui e ali porque não conseguem conviver com ninguém e agora acumulam recorde de participar de igrejas no mesmo bairro ou na mesma cidade. Tem pessoas que não conseguem parar numa igreja e escondem a enorme dificuldade que tem de conviver com outras pessoas, de amar outras pessoas. Então não se engane, irmão. A aula de hoje é um confronto e é um desafio
para que cada pessoa que está assistindo essa aula possa parar e falar, calma aí, eu tenho que amar quem está aqui. Eu tenho que amar quem está perto de mim. Aquela irmã que separou, o marido largou ela, com 3 filhos. Qual foi a vez que você pegou tua família, tua esposa, por exemplo, se é um caso de um irmão, pegou a esposa e falou, vamos lá visitar, vamos lá dar uma palavra, vamos lá ver se está precisando de alguma coisa? Qual foi a vez que você olhou para alguém e falou assim, calma aí, senta aí, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos conversar, o que está acontecendo? Sabe, irmãos, poder olhar olho no olho, poder ajudar, poder somar. O tipo de cristianismo que ama quem está longe e despreza quem está perto, não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho cômodo. Quem está longe não me incomoda. Quem está longe não me aborrece. Quem está longe não fala mal de mim. Quem está longe, eu não tenho que conviver no dia a dia. É fácil amar, é fácil chorar, é fácil dizer que eu tenho paixão pelas almas. A pessoa está longe. E quem está perto de mim? Quem está ali, no dia a dia? E você está vendo a pessoa, está ali, e não consegue amar. Amar não só de palavras, mas de ação, atitude, gestos. Mostrar mais do que palavras fofas, digamos assim, a mostrar atitudes reais. Porque é muito fácil. Ó, eu te amo. Irmão, diga para o irmão do seu lado, eu te amo. Ó, Cristo te ama e eu também. Mas você sai da igreja, está vendo a pessoa no ponto do ônibus, está chovendo, não tem coragem de oferecer uma carona. Está vendo a pessoa numa situação, não tem coragem de pelo menos ouvir. Está a menina lá, vai casar, uma menina de Deus, da igreja, anos na igreja, família atribulada. Nós vamos ajudar, nós vamos socorrer, eu vou dar alguma coisa, vou juntar aqui 10 pessoas, não vamos fazer esse casamento. Mas não, espera tudo que venha do pastor. E às vezes a gente acaba se confundindo e sendo enganado com esse tipo de coisa. A gente acaba se enganando, irmãos, com esse tipo de cristianismo. E aí a gente vê pessoas vomitando, por exemplo, na internet, ou aqui e ali, falando mal de liderança, falando mal de igreja, não tem amor, não tem amor, não tem amor. E muitas vezes a gente não percebe que o amor que se espera não é só do pastor, é de todo mundo, do dia a dia. Eu ajudei agora recentemente uma pessoa que me pediu ajuda. Ela precisava desesperadamente de ajuda para trabalhar. Eu ajudei financeiramente. Depois me pediu ajuda novamente, precisava muito, eu ajudei. Daqui a pouco, irmãos, eu comecei a ver que começou a me pedir dinheiro todo dia. E eu segurei. Quando eu não dei a terceira vez, disse que eu não tenho amor, que eu não ajudo ninguém, que igreja é só hipocrisia. Então percebe, irmãos? Nós precisamos enxergar as coisas por outro ângulo. Precisamos amar a Deus, precisamos amar o próximo, mas precisamos amar de verdade uns aos outros. Precisamos realmente mudar a nossa forma de enxergar a palavra próximo, quem é o nosso próximo. Enxergar de verdade quem são as pessoas que estão perto da gente. Às vezes, você faz questão de gente que não te valoriza, não te respeita, não dá atenção a você, não valoriza teu suor, teu trabalho, teu dinheiro. Você fica triste pela ausência dessas pessoas ou pela falta de consideração dessas pessoas e deixa de perceber quem está perto de você, quem não falta, quem te ajuda, quem se preocupa com você, quem te manda mensagem se você não responder, se você não falar ou ficar ausente algum tempo, e você começa a deixar de perceber quem de verdade está perto de você. O nosso tópico 2.3 vai concluir mostrando que nós devemos também amar como a nós mesmos. Jesus vai nos mostrar isso quando ele diz que a gente sendo mal, se um filho pedir um pão, a gente daria uma pedra? Pedir um ovo, daria uma serpente? Se a gente que é humano, que é cheio de defeito, não faria isso, quanto mais Deus. Então vejam que mesmo com todas as nossas limitações, a gente sempre procura ter o melhor quando é pra gente ou quando é pro nosso clã, com nossa família ali. A gente quer o que é melhor para nós, pro nosso grupo. A gente precisa estender isso, porque evangelho é quebrar a barreira de grupo, de time. Ah, é minha denominação, é meu departamento, é meu grupo. Não. Quando a gente ama como Deus ama,
como a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente quebra essa barreira de grupo e começa a pensar a nível de reino. A nível de reino de Deus. E não a nível de grupo. O desafio do evangelho é quebrar essa mentalidade de grupo e fazer a gente amar a nível de reino. Não importa se a pessoa aceitou Jesus e não ficou aqui. Ela foi para outra igreja, mas está firme. O reino ganhou. Ah, a pessoa está aqui, eu ajudei, somei, mas não foi grata. Não tem problema. O que você fizer pelos outros, Deus fará por você. Você fez, a nível de reino. Então, é essa ideia e a visão que deve nos dominar. Eu oro a Deus que nessa aula a gente possa estimular, professores e alunos possam estimular cada um a poder viver de verdade o amor. Esse é um tipo de assunto que você vai ver muita gente apontar o dedo para botar na frente dos outros para dizer, tem que fazer, você não faz, ninguém faz e não sei o quê. Mas essa aula não é para mudar quem não viu, quem não ouviu e quem não veio no EBD. Essa aula é para mudar você. Você muda você e ensina a tua família isso. Ensina pelo exemplo. Mostra para a tua família como se faz. Ame. Se sacrifique. Mostre para a sua família como se faz. E eles vão copiar isso. Se cada um fizer assim, nós vamos avançar. Do contrário, será só palavras vazias e hipocrisia. Que possamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Deus te abençoe. Querido pastor William Barros, muito obrigado por sua participação. O Senhor nos ensinou que quando amamos a Deus, sentimos o desejo de amar os semelhantes, ou próximo. Queridos irmãos, vamos ao tópico de número 3, e eu gostaria aqui de pedir para que você curta, comente, compartilhe e mande o máximo ao máximo de pessoas a lição aqui apresentada e que sem dúvida será bênçãos de Deus para a sua vida e o seu ministério. Tópico de número 3 nos fala sobre o amor com toda intensidade. Os mandamentos de Deus são mais do que instruções, acabam sendo as expressões do amor dele, do propósito dele para toda a humanidade. O amor, a essência da lei de Cristo, acaba permeando cada aspecto da nossa vida cristã e nos convidando a uma prática não apenas para que tenhamos a compreensão do que é amor, do que é a lei, mas nos chama a amarmos a Deus plenamente e entendermos o amor ao próximo de forma prática e genuína. 3.1. Amando a Deus de todo o coração, ou amar a Deus com todo o coração. Queridos irmãos, amar a Deus começa com conhecê-lo. Como podemos amar alguém se a gente não o conhece? Talvez a gente sinta paixão, e a paixão, ela acalora, mas não permite que haja um conhecimento. O amor, diga-se de passagem, um instante para você que está aqui, eu nomei o amor como carvão, que queima incessantemente, sem levantar fumaça ou qualquer que seja o que desempenha a sua função. Mas o carvão se mantém ali. E quanto mais os ventos surgem, e eu denomino aqui os ventos da vida, mais aquece e reluz o carvão para continuar mantendo-se firme no seu propósito. O fogo que se acende, ou a chama, que vai uma hora lá em cima e depois some, acaba-se, eu denomino a paixão. E essa é a distinção tão clássica entre paixão e propriamente amor. O amor se mantém, se pereniza, é compreendido, e quanto mais existe ventos, mais ele ganha força no seu caminhar. E é isso que a gente tem que aprender. Como nós amamos alguém se não conhecemos? Se você conhece a Deus, você tem que revelar este amor, que é construído à medida do que nós nos aproximamos dele através da oração, do jejum, do estudo da palavra de Deus, da ação de obediência. Quando Deus
é o nosso foco e buscamos Ele acima de tudo, nosso coração vai se enchendo desse seu amor, portanto gerando fidelidade e também desejo ardente por honrá-lo, porque Ele é fiel e cuida de nós. Essa busca nos transforma em apaixonados pelas coisas de Deus, desejosos de honrá-lo, de compartilhar também Cristo com todas as pessoas. Assim como um relacionamento humano vai se crescendo à medida da vida, com interação, nossa intimidade com Deus passa a ser também desenvolvida quando nos achegamos a Ele, sabendo então que Ele já deu o primeiro passo na cruz do Calvário para nos salvar, segundo diz a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Nosso amor, então, por Deus acaba sendo um amor que amadurece à medida que praticamos as disciplinas espirituais e experimentamos a sua presença. Então, como lição prática, amar a Deus não é apenas um mandamento, mas é uma resposta ao amor imenso que Ele já demonstrou por nós. E esse amor nos impulsiona a vivermos a sua glória e nos molda a sua semelhança. O 3.2, pega aí a sua revista. O 3.2 nos adverte, na página 85, para quem tem a revista do professor, mas se você não tem, tem a do aluno, a página que você abrir relacionando-se exatamente ao 3.2 da lição de número 2, capítulo 3, nós estaremos então pontuando aqui. Nos diz amar como Ele nos amou, ou amar como Cristo amou. Jesus nos ordena amar o próximo como a Ele, ou como Ele nos amou, em João capítulo de número 15, verso de número 12. Esse amor não é teórico, mas é um amor prático. E essa prática diária que exige compaixão, renúncia, transformação, vai exigir de nós. Amar a Cristo é ser moldado pelo seu Espírito, permitindo que Ele nos conduza a andarmos nos passos de Jesus. Paulo vai reforçar isso, e antes um pouquinho, em 1 João capítulo 2, versículo de número 6, nos diz sobre essa importante ação de andarmos nos passos de Cristo. Paulo vai reforçar essa ideia quando convoca para sermos imitadores de Cristo em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. Pastor David Wilkerson, que é um dos grandes homens na Times Square, ele desenvolveu um trabalho evangelístico ali no epicentro de Nova York, desenvolveu ali também um trabalho evangelístico, principalmente na onda que havia nos Estados Unidos de violência, especificamente em Nova York. Ele sai a pregar o evangelho, transforma pelo poder do evangelho, da palavra de Deus, o estado daquilo lá. David Wilkerson vai dizer uma frase muito importante: o amor não é algo que se sente, mas é algo que se faz. Esse mesmo homem que escreve A Cruz e o Punhal desenvolveu este princípio, indo aos mais pobres, aos violentos, aos homens, acho que, se não me falha a memória, um sobrenome Cruz, que era uma das pessoas mais violentas que existia, veio à igreja, se converteu e foi também um grande homem de Deus. Tudo isso fruto de alguém que amou, e não só amou o próximo, mas desenvolveu o amor de Deus no próximo. E esse é sempre o fator que deve ser gerado, que gera transformação, como aconteceu com Paulo, Moisés, Jacó. O amor acaba sendo uma ação que reflete o caráter de Cristo nas nossas vidas e impacta aqueles que estão ao nosso redor. Como lição prática, amar a Cristo nos exige sempre que nos rendamos à ação do Espírito Santo e permita que Ele tenha liberdade para transformar nossas limitações em expressões práticas. E o 3.3
algo importante que nos cerca aqui é: quem é o meu próximo? Quem já não fez essa pergunta? A resposta mais importante desta pergunta está baseada em Lucas, capítulo 10, versículo de número 27 ao 30, na parábola do bom samaritano, quando nos ensina que o próximo é qualquer pessoa que precisa da nossa ajuda. Jesus demonstra essa barreira sendo desmontada, essas barreiras sociais, religiosas, através de uma marreta firme, um pontalete ou um martelo, vai sendo destruído de forma, obviamente, pura, através do amor genuíno que ultrapassa preconceito e faz nos alcançar a encontrarmos a necessidade que o próximo precisa. O samaritano aqui, no texto de Lucas, capítulo 27 ao 30, o samaritano demonstrou um amor, não um amor provocado pelo desejo de se aparecer, mas um amor que não é passivo. Ele demonstrou esse amor de uma maneira ativa. Ele cuidou das feridas, ele investiu tempo, ele tirou do seu tesouro, dos seus recursos, para trazer vida ou ajudar a minimizar os impactos ao homem que estava sofrendo com ferida e precisando de tratamento. Então, amar ao próximo é cumprir o propósito dos mandamentos que visam proteger, promover o bem-estar dos outros. Esse amor divino é justo, protetor e ativo. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, capacitando-nos. Então, como lição prática dentro deste tema, o amor ao próximo é um reflexo da nossa obediência a Deus, traduzido em atitudes concretas de cuidado e compaixão e também justiça. Eu ensinei que o amor está presente em todos os momentos da nossa vida e é o verdadeiro, está presente em todos os momentos da nossa jornada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Precisa ser evidenciado isso. Portanto, o amor, ele é derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo, nos capacita para vivermos uma vida que glorifique a Ele e que sirva ao próximo. Romanos 13, 8 ao 10 nos diz isso. E nossa caminhada como discípulo deve ser marcada por um amor que busca a Deus acima de todas as coisas e que se expressa sempre nos cuidados. Então, para você refletir, como você pode hoje demonstrar esse amor na vida de alguém? Quem é o seu próximo? E como você pode servi-lo? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos orar e eu convido o pastor William Barros para dirigir este momento de oração. Em seguida, nós concluímos a nossa lição. Oremos, meus irmãos, que o amor seja a nossa marca registrada e a nossa dívida um com os outros. Senhor, que possamos amar como a Tua palavra nos ensina. Que possamos obedecer esse duplo mandamento relacionado ao amor genuíno, o amor divino, o amor que Tu espera de cada um de nós, o amor sacrificial, o amor que Tu mesmo, em primeiro lugar, ofereceu a cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos aprender contigo, que possamos amar e ser amados, e que possamos, ó Deus, Te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por compartilhar, assistir, curtir, se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você fica por dentro dos nossos vídeos semanais, com todas as novidades que a Editora Betel tem a nos trazer. Queridos, ficamos por aqui. Próxima lição é a última do ano, a lição de número 13, onde nos cita a importância, aprendendo com os 10 mandamentos, pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea.
Fico por aqui, a editora Betel edificando sempre a casa de Deus.